Vamos orar então, pessoal, pode continuar do jeito que vocês estão. Pai querido, aqui estamos, Senhor, na Tua presença. Somos, Pai, gratos ao Senhor pelo Teu cuidado, Pai. Obrigado por mais uma vez o Senhor nos permitir estar na Tua casa, aprendendo sobre a Tua palavra, aprendendo sobre o Teu legado, seus ensinamentos. Eu peço ao Senhor, Pai, que nos ajude, Pai, a cumprir a Tua palavra. Não ser só ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Obrigado por cada vida que aqui está. Aqueles que não puderam vir, Pai, que o Senhor esteja com cada um deles, que o Senhor venha abençoar a pastora Catarina e que o Senhor venha abençoar, Pai, que ela se sinta melhor e que o nome do Senhor seja engrandecido nisso. Seja conosco, nos dê uma aula abençoada, Pai, nós te agradecemos. Amém. Então vamos lá, hoje nós vamos dar a sequência a partir do capítulo 10 de Romanos e a gente vai encerrar hoje Romanos, rapaz. Eu queria encerrar Romanos hoje e já entrar em Coríntios, sabe? Mas só que a introdução do Coríntios é igual a introdução de Romanos, ela precisa de uma aula. Aí se a gente entrar em Coríntios, vai ter que picar a introdução no meio, sabe? Mas Coríntios vai ser rapidinho. Coríntios vai ser mais rápido que Romanos. Romanos a gente precisou gastar mais tempo aqui, porque é top demais, e Coríntios também, mas... Então vamos lá. No capítulo... Só lembrar aqui, no capítulo 8, do 8 em diante, relembrando aqui que a carta de Paulo aos Romanos é uma carta que tem ali gentios e judeus junto. Eles tinham um constante choque ali de realidade, né, de ensinamentos, um acusando o outro e tal. Então Paulo ele vem tratando aquilo, a intenção da carta quase que toda Paulo falar da soberania de Deus, falar de pecado, falar da lei, falar da graça, falar dos gentios e dos judeus. E ele faz distinção entre eles para mostrar quem é gentil e judeu, mas depois da distinção, ele junta e fala assim, mas nós somos todo mundo um corpo só. Tá? Então ele faz distinção só para falar assim, ó, você que é judeu, aí ele trata o judeu. Ó, você que é gentil é assim. Aí depois que ele trata os dois, ele junta os dois e trata os dois junto. Então, aí no capítulo 7, ele vai falar da lei, do pecado. No capítulo 8, ele vai falar de que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, né? Ele vai falar assim, que o Espírito Santo é nosso penhor. Ele vai falar que somos filhos, herdeiros. No capítulo 9, ele vai falar sobre a rejeição de Israel, né? Ele vai falar tanto da rejeição de Israel como Israel não guardou ali ele ser o povo eleito, né? E ele vai falar disso também para o gentil, né? Que Israel é o próprio responsável pela rejeição, né, deles mesmo. Então, aí Paulo tratou isso aí. Nos capítulos 9, 10 e 11, lembrando que ele vai falar muito da soberania de Deus. E dentro da soberania de Deus, nós falamos daquela escola do calvinismo, arminianismo, porque dentro da soberania de Deus, dentro dessas duas linhas, é o que mais choca, é a questão da soberania. Lembrando que no arminianismo, nós não temos isso na nossa confissão de fé da Ram Church, mas é a visão que nós seguimos, arminianismo. Que no arminianismo, a soberania de Deus, Deus é soberano sobre tudo. Ele governa tudo, ele manda tudo, ele sabe de tudo. Mas não quer dizer que ele determinou tudo. Ele sabe de tudo porque ele é soberano e ele sabe de todas as coisas. Não porque ele determinou tudo. O calvinismo ele vai falar assim, Deus sabe de tudo porque ele escreveu tudo. Ele determinou tudo, por ele ter escrito tudo, ele sabe de tudo. No final das coisas, no final das contas, é bem diferente mesmo. Beleza. Aí entramos agora no capítulo 10. E a gente vai dar sequência agora a partir do capítulo 10. Qual que é o 9, 7 mesmo? Na verdade, o problema aqui do calvinismo e do arminianismo é na hora dos vasos de ira, entendeu?
É aqui que é o problema. Falando assim da predestinação, que Deus predestinou uns ao inferno e predestinou outros ao céu. Eu não creio nesse Deus que predestinou pessoas para ir para o inferno. Eu não creio, né? Eu creio num Deus que ele te mostra o caminho e você vai trilhar o caminho, tá? E as suas escolhas vão te levar. E você sabe o final de cada caminho. Se você... eu tinha um amigo que ele era testemunho de Jeová, né? E a gente, de vez em quando, tinha uns impasses assim no trabalho, né? Pouca coisa. Aí um dia ele falou assim, eu não creio num Deus que manda as pessoas para o inferno. Eu falei, eu também não creio num Deus que manda a pessoa para o inferno. A pessoa vai para o inferno com as próprias pernas, porque tem dois caminhos, e você trilha o caminho que você quer. Se você está trilhando o caminho que o final é o inferno, Deus não te obrigou não, você trilhou com as suas pernas, então você vai com as suas pernas mesmo, não é Deus que manda não. Então, tanto que a Bíblia fala que o inferno não foi feito para o homem, né? Ele foi feito para o diabo e seus anjos. Então, no capítulo 10, dando sequência, talvez a gente entra dentro desse assunto um pouquinho de novo, mas vamos lá. Paulo ele começa dizendo assim, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé assim diz, não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, que para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessar Jesus como Senhor e teu coração credes que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aí aqui essa palavra, vamos terminar de ler, que ela é muito linda, essa aqui que ele começa a falar. Você crê para a justiça e para a sua boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, em que, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tá bom, até aqui. Então, o capítulo 10 todo, Paulo vai falar. Você está vendo que ele está falando assim, no capítulo 9, no capítulo 10 e no capítulo 11, ele está falando de soberania de Deus. Só que no capítulo 9, Paulo está olhando para o passado. Paulo está olhando para um passado, falando da soberania de Deus. Ele está falando assim, de um povo que nasceu numa nação eleita, ou seja, está olhando para o passado. No capítulo 10 agora, esse que a gente está lendo, ele está falando do presente, o presente momento. Ele está falando, porque todo aquele que crê, não é todo aquele que creu, é todo aquele que crê. Ele está falando do presente. E no capítulo 11, ele vai falar sobre o futuro, dentro do mesmo assunto. Só que ele pegou aqui, passado, presente e futuro. Então, dentro do presente aqui que ele está falando assim que, porque o fim da lei é Cristo, no versículo 4, para a justiça de todo aquele que crê. E ele começa falando assim, né, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são que sejam salvos, porque lhe dou testemunho que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Ou seja, Paulo ele está aqui falando do judeu, ele está entendendo o judeu, ele fala assim, o judeu, ele tem zelo pela palavra, porém, é aquele negócio, você entendeu diferente isso, você compreendeu errado isso. É o Paulo da vida, né? Paulo, ele era um cara que perseguia, matava cristãos, e na cabeça dele, ele estava certíssimo, ele estava certo, e ele morria por aquilo. Inclusive, deixa eu anotar aqui para não esquecer de falar, já esqueci já, tá vendo aí? Eu fui pensar em outra coisa e esqueci o que eu ia falar agora já, só para não esquecer. Ok, lembrei. Paulo, por exemplo, ele morreria por aquilo que ele cria, porque ele achava que aquilo de fato era verdade. E ele perseguia
pelo extremo zelo que ele tinha. Porque ele olhava um camarada se dizendo que era Cristo, ele olhava para esse camarada e... Imagina a situação, hoje chegar um camarada que a gente não conhece, não estou falando do Henri Cristo, né? Mas chegar um camarada e dizer assim, eu sou Cristo. E esse cara começa a fazer sinais. Nós que somos cristãos, conhecemos a verdade, rapaz, vai dar aquela revolta santa na gente, entendeu? A gente vai ficar revoltado, vou até citar ele no púlpito aqui, entendeu? E a gente vai falar contra esse cara e vai citar a Bíblia para derrubar ele, porque viriam falsos mestres e tal, porque a Bíblia fala disso. Então, a sensação que Paulo sentiu é o que nós sentiríamos hoje, porém, hoje os tempos são outros, a gente não mata o cara porque ele está falando isso. Naquela época, eles matavam, entendeu? Então, assim, eles não mataram Jesus, pelo menos assim, quando bateram o martelo, não é porque eles queriam dizer, porque, vamos voltar, Jesus, ele se dizia filho de Deus, e isso causou uma revolta muito grande no judeu. Só que eles não conseguiram matar Jesus ou condenar Jesus por causa da questão religiosa. Com isso, eles não conseguiriam levar Jesus à cruz, ou diante de Pilatos, para que Jesus fosse morto por se dizer Cristo. Não foi só por isso. Chegou um momento que eles tiveram que ajuntar os fariseus e os saduceus e acusaram Jesus de conspirar contra o império, contra o governo. Aí sim, ele foi levado diante do imperador. Então eles tiveram que juntar, quando está nos últimos momentos de Jesus, ele está sendo ali examinado, né, como a gente viu na Páscoa, ele está sendo examinado, você vê que eles levantam falso testemunho contra Jesus, eles tramam, nós temos que levantar uma história aqui que ele está indo contra o governo, porque se for só por causa que a gente está falando questão religiosa, ele não vai ser morto por isso, mas nós vamos falar que ele está sendo um desertor, que ele está indo contra o governo, aí nós vamos levar ele ao tribunal e ele vai morrer. Então, aí, naquele momento, aquele cenário, você poderia conseguir matar o cara por aquilo. Você perseguir o cara a ponto dele morrer. Hoje, a igreja, estou falando da igreja de Cristo, não vai perseguir alguém e matar. Não faz isso. Inclusive, se a gente for falar assim, a única religião no mundo, tem um livro que fala assim, o anticristo islâmico. Acho que é isso mesmo, o anticristo islâmico. Por exemplo, se você for ver assim, qual a única religião no planeta que mata pela sua fé hoje é o islamismo. Porque isso está no Alcorão. No Alcorão fala para você perseguir e matar pessoas com fé diferente da sua. Então, a única religião hoje que persegue a ponto de matar seria o islamismo. Aí vem toda uma história por trás do anticristo ser um cara islâmico, por quê? Como que eles vão perseguir o cristão? Nenhum. O catolicismo não persegue, o budismo não persegue, o cristianismo não persegue, essa religião ateísta, espírita, ninguém persegue por causa da fé. A única religião que persegue hoje para matar é o islamismo. Então, assim, juntando, né, qual religião que perseguiria a igreja? Só o islamismo hoje, não existe outra. Então, Paulo, ele tinha todo um aparato por trás que apoiava e ele caçava os cristãos. E, inclusive, eu vi um cara uma vez, ele falando assim, acho que foi o filho do Josué Gonçalves, Douglas Gonçalves, do Jesus Cop, que cara é bacana pra caramba. Ele falando assim que nós temos que ter a condição de morrer por aquilo que acreditamos. Porque se a gente não tem essa condição, nós não acreditamos naquilo de fato. Ou seja, se eu prego Jesus, e eu creio em Jesus, eu ensino esse Cristo, eu vivo esse Cristo, e na hora de morrer por ele eu negar ele, na verdade eu não cria tanto assim. Então ele fala assim, nós precisamos de pessoas que creem a ponto de morrer por aquilo que acreditam. É o que aconteceu com os discípulos. Eles morreram por aquilo que acreditavam, né? Inclusive, geram-se todo aquele, não, isso é uma mentira, é uma conversa, roubaram o corpo de Cristo, eles forjaram tudo isso para que essa história ela fosse contada. Mas aí você me fala, como que 12 homens, dentro dos 12, 11, morre por uma mentira? Como que os caras iam morrer por uma mentira? Na hora que você levasse o cara para matar, meu filho, ele abriu o bico. Não, para com isso, é mentira.
O cara está ali, ó, o corpo dele está ali, não, mas os caras morreram e gerações, pessoas, desde então, têm morrido por amor a esse evangelho. E isso só faz que o evangelho, ele cresça ainda mais. Então, Paulo, por que eu falei de tudo isso, né? Por causa disso aqui, ó. Porque lhe dou o testemunho que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Paulo era esse cara, zeloso a ponto de matar. Então, só que quando Paulo ele tem um encontro com Jesus, com Cristo de verdade, com Deus, a mente dele transforma a ponto de ele falar, cara, tudo que eu vivi está errado. E Deus teve que tirar Paulo de cena, de 10 a 12 anos, deixando ele no anonimato para poder tratar ele, tudo aquilo que ele tinha aprendido errado. Deus tinha que desfazer aquilo na cabeça dele. Então, você vê assim, que o zelo extremo dele fez com que ele matasse. Então, quando Paulo fala assim, ó, eu dou testemunho que eles têm zelo, Paulo estava falando por propriedade, porque ele tinha zelo, ele era zeloso. Aí ele falou assim, porém não com entendimento, ou seja, o zelo deles, ele não era o zelo onde eles deveriam ter, não era com entendimento. Então, aí Paulo continua falando disso, e ele vai falar, cara, ele vai falar assim, no versículo 5, ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, ele viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não pergunte em teu coração quem subirá ao céu. Sabe o que está falando aqui para nós? Essas coisas a gente só entende lendo, tá, gente? Tem coisa que você não vai ouvir ninguém falando. Não estou falando que eu estou te ensinando um trem novo aqui não, tá? A Bíblia fala que não há nada novo debaixo do céu. Tudo que acontece já aconteceu em algum momento. Eu estou falando assim, que essas coisas só dão um push na mente da gente quando a gente lê. E a gente lendo mesmo. Às vezes você está lendo no seu devocional, Deus vai te mostrar um negócio que ninguém nunca tinha te falado. Não é que só você tem a revelação, não. É porque ninguém te falou e Deus vai te mostrar dentro daquilo. Então, o que Paulo está falando aqui, cara, ele fala assim, ó, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, ele viverá por ela. Aí, ele fala assim, mas a justiça decorrente da fé diz assim, não pergunte em teu coração, quem subirá ao céu? Sabe o que ele está falando? Aquele cara, o que o fariseu fazia? Ele cumpria a lei para que todo mundo visse. Era o cara que orava em voz alta, era o cara que dava o dízimo. O fariseu é o cara que, se fosse hoje dar esmola, ele daria a esmola batendo selfie, entendeu? Esse aí seria o fariseu. Ele faz para que as pessoas vejam. Estou falando que nós temos que documentar isso para que outras pessoas sintam tocadas por isso. Mas o fariseu, ele faria assim, ó. Espera aí que eu vou te dar sacola, na hora que eu der, você chora que eu vou bater uma foto. É tipo isso. Então o fariseu, ele fazia para mostrar. Então, aí ele está falando o seguinte, então aí Paulo fala assim, ó, aquele que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, ou seja, Paulo está falando assim, aquele cara que pratica a justiça, na cabeça dele, meu lugar ao céu está garantido, eu estou vivo por ela, a lei vai me salvar, eu estou salvo porque eu pratico a lei, e todo mundo vê que eu pratico, eu faço caridade, eu dou o meu dízimo, eu oro, eu acato o que a lei fala, mas ele fala assim, mais o que vive pela fé, pergunta em teu coração, ele fala assim, ó, mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não pergunte em teu coração quem subirá ao céu, sabe por quê? Na hora da graça, na hora que você não vive debaixo de uma lei, eu não posso chegar agora e falar assim, você vai para o céu? Ou eu julgar se ele vai para o céu, porque não existe uma lei que eu veja ele cumprir, né? Os praticantes da lei, eles já se julgavam. Não, eu já estou salvo. Aí ele está falando assim, mas o que a fé fala, não é para eu olhar o que esse cara faz e julgar que ele está salvo. Não. A fé, esse julgamento agora, eu não posso fazer mais. Quem faz é só Deus. Então ele está falando isso. Então assim, esse julgamento, quando não tem a lei na história, eu não posso fazer esse julgamento. Quem faz esse julgamento é só Deus. Então por isso que eu não posso perguntar, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Paulo está falando disso. Ele está falando assim, quando a gente vive pela fé, quando a graça entra em ação, não tem espaço mais para eu falar assim, eu fazer indagações, fulano não vai. Ou começar a julgar. Porque a graça, ela não abre assim, igual a lei, assim. A graça fala o seguinte, você quer orar?
vai lá para o seu quarto, fecha a sua porta. Você que ora no secreto, Deus ele vai te ouvir e te responde. A lei fazia o seguinte, vai lá, sobe no palanque. Ela não falava isso, né? Mas os caras que praticavam a lei faziam isso, né? Subia lá e orava em voz alta, para todo mundo ouvir. Então, Paulo está trabalhando isso falando dos judeus. Aí ele vem falando o seguinte, assim, ó, no versículo 16. Versículo 15, aliás, para a gente entrar no 16. E como... vamos voltar lá no 14, que eu parei de ler ele, né? Versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Ou as boas novas do Evangelho. Vai ter alguma tradução que vai estar escrito assim. Versículo 16. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura, não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a tua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Cara, você vê que é uma sequência de coisas. Versículo 3, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas quem vai invocar se a pessoa não crê? E como vai ter o que crer se ele não ouvir a palavra? E como ele vai ouvir a palavra se não tiver quem pregue? Então você vê que assim, às vezes a gente fala assim, cara, eu preguei para uma pessoa aqui. Você já foi cá para o final da fila, você já foi o cara que anunciou. Esse cara que anunciou, ele vai crer, ele vai pregar, ele vai anunciar e eles vão invocar, ou seja, se você vem cá para trás na fila e é o cara que prega, você já vai pegar os 4 pontos que ele perguntou antes. Fala assim, quem vai invocar se ninguém creu? Não creu por quê? Ninguém pregou. Não pregou porque ninguém aceitou, ninguém estudou, ninguém viveu isso, né? Então ninguém está disposto. Quando você volta cá para o fim da fila e você é o cara que responde a esse chamado, você abrange todos esses aqui que foram perguntados. Então, você vê que na conta de Deus, né, na matemática, a gente tem que vir cá para o final da fila. Então, aí ele vem falar, né, que Isaías falou assim, quem acreditou na nossa pregação, ou quem deu crédito à nossa pregação. Cara, aí assim, questão de pregação, acontece que eu acredito que todo mundo aqui, se não é um pregador já, em algum momento pregou, com suas ações, né? Agostinho fala assim, prega em todo o tempo, se necessário for, use palavras, né? A gente prega com o corpo, eu gosto de falar que nós somos a Bíblia que muita pessoa lê, né? A pessoa olha para nós e fala assim, aí, pela sua vida ele fala assim, crente é tudo bandido. Ou ele fala assim, não, esse cara, os crentes é homem de Deus. Pela base dele conhecer um crente, ele já fala assim, crente é tudo bandido. Se o crente que ele conhece é bandido, ele fala que todos é bandido. E se que ele conhece é temente a Deus, ele acha que todos são temente a Deus. Então nós somos a Bíblia que muita gente lê. Então a pregação, às vezes, que eu estou falando aqui, se todo mundo em algum momento pregou, talvez, deu uma palavra, não é que, a gente costuma falar isso na rampa aqui, né? Nem sempre o culto tem que ser o culto de glória, do manto, de rodar no chão, de peão, todo mundo rodando. Não precisa. Que falta até forro para a gente tampar o povo, que tanta gente caída. Né? Não precisa ser assim sempre. Quando acontece é bom, é ótimo, é bom demais. E a unção vem, aquele negócio. Mas só que Deus fala no silêncio também. Né? Não precisa ser aquela glória, o manto desceu, não. Às vezes, precisa que seja silencioso um dia, porque Deus está querendo falar naquilo. Uma palavra, velho. Eu já tive um dia que eu pensei assim, né, com a minha insignificância, assim, vou preparar meu sermão mais top de todos. Um dia eu preparei um sermão, estava lá no Brasil ainda. Falei assim, não, esse é o mais top que eu tenho, que eu tinha feito até o momento, né? Falei, vou pregar. Ih, rapaz, você tinha que ver como é que foi esse culto, meu filho do céu. Os caras uma agulha no chão da igreja assim, se ouvia. Eu falei, ei, Jesus. Aí acabou, fui embora para casa, né? Decepcionado comigo, porque eu pensei que eu podia fazer alguma coisa com o sermão que eu tinha preparado, né? Mas aí, o pastor da igreja me ligou depois, ele falou assim, pastor,
não era o pastor não. Ele falou assim, Tiesco, rapaz, um jovem me procurou chorando ali, cara, que a pregação foi para ele. Ele me procurou no final do culto, assim, falando que a pregação era tudo que Deus precisava rasgar nele. Eu falei, então foi para ele, então, porque o resto... Não falei isso com o cara, não, né? Eu falei, que bênção. Eu falei assim, meu Deus, pelo menos valeu para um, então já fiz o que o dever de casa estava pronto. E vai ter dia, cara, que vai ter um mover violento, que talvez, não estou falando, talvez pode ser que a pessoa saia dali e não muda de vida, cara, entendeu? Então, isso não quer dizer nada, entendeu? Fala, P, faz. Quer dar uma palavra aí, AP, alguma coisa? Às vezes você quer dar uma palavra com o povo aí? Obrigado. Então, essa questão aí, cara, de pregação, às vezes você, em algum momento, você teve a oportunidade de ser, pá, e meter bronca, mas você foi tímido, deu uma palavra, ou simplesmente você deu um abraço, velho. Isso talvez tenha capacidade de mudar mais com a palavra brutona, entendeu? Então, assim, Deus ele tem jeito de trabalhar que a gente não entende, né? A gente vai ver isso agora no versículo 11, no capítulo 11 ou 12, que Deus fala assim que ele chamou cada um ministério e que esse ministério tudo é para servir a igreja. Alguma dúvida, alguém? Um de cada vez. Então, capítulo 11 agora. Capítulo 11. Porventura, pois, terá Deus, aliás, pergunto, pois, não porventura, pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Olha para você ver, essa palavra antemão, ela é muito importante. Aquele que antemão conheceu, ou seja, aquele que conhece antes de tudo, né? Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os seus profetas, arrasaram os seus altares, só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Vocês lembram desse momento? Elias, ele tem lá aquela batalha contra os profetas de Baal, e na hora que Deus faz tudo, Elias vai chorar com Deus, e ele fala, Senhor, só eu fiquei. Aí Deus fala assim, não, Elias, existem mais 7.000 que não se prostraram diante de Baal. Eu guardei esses 7.000, eu guardei essas pessoas, e existem mais 7.000. Então, aí Paulo fala assim, pois, versículo 5, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e o mais foram endurecidos, como está escrito, Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Aí fala assim, tornou-se a mesa em laço e armadilha, em tropeço, punição, escureceu-lhe os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Paulo está falando, ele começou falando assim, então Deus, ele não vai ouvir o seu povo escolhido, Deus fechou os olhos para Israel, ele começa assim, né, no capítulo 11, ele fala assim, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita. Por que ele está falando isso? Porque ele já estava falando disso lá atrás. Ele estava falando assim, cara, você que é israelita, você que é o povo da aliança, às vezes você está fora da videira, você está achando que está dentro porque você nasceu em Israel, e não é assim. E Paulo vai continuar falando isso no capítulo 12, ele vai falar da videira, que galhos foram cortados e galhos enxertados. Então, ele está falando assim, de modo nenhum, Deus não fechou os olhos para o seu povo. Aí ele fala assim, uma prova disso é que eu sou israelita. Eu sou israelita e Deus não fechou os olhos para mim, ele me salvou. Paulo está falando isso. Então, aí ele vai falar, né? Sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E a gente sabendo o que é graça,
Paulo está trazendo o quê? Ele podia ter falado assim, sobrou um remanescente pela lei. Ou seja, o remanescente é aquele que cumpre a lei. Não, Paulo não fala isso. Ele fala assim, ó, o que Deus está guardando é o pela graça, o remanescente pela graça. Não é aquele que cumpre a lei. Por isso que era muito importante aquela aula que a gente falou de lei e graça. Todo mundo aqui pegou essa aula de lei e graça? Vocês pegaram? Todo mundo pegou? Então, quando a gente fala de lei e graça, a gente tem que ter essa diferença assim. Aí, ele vai falar assim no versículo 11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúme. Cara, isso aqui é muito interessante. Deixa eu até beber uma água aqui para falar. Paulo até aqui ele estava falando dos judeus. Aí ele fala assim, porventura tropeçaram os judeus, eu vou traduzir aqui para vocês entenderem. Paulo está falando assim, os judeus eles foram rejeitados, ele começou falando isso no 9, no 10, aí ele fala assim, e eles foram rejeitados por quê? Porque Deus quis rejeitar eles? Aí ele fala assim, não, de modo nenhum, eu sou judeu e Deus não me rejeitou. Aí ele fala assim, então Deus colocou um tropeço só para eles cair do nada assim? Aí ele vai falar assim, de modo nenhum. Mas pela sua transgressão, judeus, ele fala assim, por vocês ter caído, aí ele fala assim, a salvação veio para os gentios, para que eu coloque vocês, judeus, com ciúme. É isso que Paulo está falando. Ou seja, Paulo está falando aqui o motivo pelo qual nós somos salvos. Por quê? Não é porque Deus rejeitou o judeu. O judeu, ele achou que por ele ser o povo da aliança, ele estava salvo. Então ele já fazia quase que bullying com os gentios. Aí Paulo falou assim, não, vocês são judeus, mas vocês nem sempre são justificados. Às vezes um gentio que veio a Cristo, fora da circuncisão, ele é mais temente a Deus que você. Aí ele fala assim, na verdade Deus rejeitou vocês, mas não porque vocês são judeus, é porque ele precisava que vocês fossem rejeitados para que a oportunidade fosse para os gentios. Então aqui Paulo agora começa a falar isso. Aí ele fala assim, ó, ora, versículo 12, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Ou seja, está falando assim, cara, se eles já tinham a oportunidade, mesmo que, ele falando assim, mesmo que Israel, sendo povo eleito, nação eleita, Israel ali, dentro daquele contexto, gentios estava vindo ao Senhor, mesmo com o Senhor tendo Israel por perto, ele fala assim, ainda mais quando Deus rejeita Israel e fala assim, agora eu quero é os gentios, tipo isso. Inclusive, quando a gente for estudar escatologia, a gente vai ver que uma linha, né, de escatologia é aquela que a igreja ela não passa pela grande tribulação, porque a grande tribulação é um tratado de Deus com Israel. Essa que a igreja não passa, eles vão falar assim, a igreja não vai passar porque a grande tribulação é só para Israel. Ou seja, qual que é o cenário? Eles falam assim, ó, Deus veio tratando Israel veio na história. Aí chegou um momento que, quando Deus rejeita Israel, não quando ele rejeita, ele fala assim, ó, agora Israel, meu negócio não é contigo mais, vocês são a nação eleita, é o que eu escolhi, mas agora eu vou deixar vocês de lado, e eu vou começar agora, eu vou abranger os gentios. Aí o tempo para Israel, e ele começa a tratar os gentios agora. Mas ele fala assim, ó, mas eu vou voltar, e vou tratar vocês ainda. Aí ele vai tratar o gentio tudo, chegar na grande tribulação, esses gentios tudo, que seria a igreja, vai ser arrebatada, sobrando só Israel. Aí Deus fala assim, ó, tá vendo aí? Eu tive que fazer isso para vocês entenderem quem eu sou. Aí Israel passaria pela grande tribulação, depois a igreja, os gentios, voltariam junto com Cristo para resgatar Israel. Então a gente vai ver que tem essa visão, né? Que a igreja não passa pela grande tribulação. Eu não creio nela, né? Eu acredito, eu até queria que fosse ela, sabe? Hã? Vai estar todo mundo junto, entendeu? Na verdade é essa. Não tem, assim, não é que a visão que eu creio, ela é a certa não, tá, gente? É a que eu acho que tem mais base bíblica. E eu penso assim porque
as pessoas vão falar assim, por que Israel não passa pela grande tribulação? Porque Deus não vai deixar a noiva sofrer. A noiva dele, você que se fosse o noivo, você ia deixar sua noiva ser surrada, agredida, isso e aquilo. Eu falei, meu filho, quando é que a igreja passou a ser noiva? Aí o cara vai pensar, né? A igreja só começou a existir em Atos. Aí ele vai falar assim, a igreja passou a ser noiva no dia que Jesus foi assunto ao céu e falou assim, vou voltar. Depois daquilo, um monte de gente morreu por Cristo. Um monte de noivo, de gente que é noiva, os mártires da igreja, foram queimados vivos. Criança jogada para leão, gente teve degolado, os discípulos tudo. Fala assim, eles não eram noiva não? É nós que somos noiva só? Por que agora o tratamento da noiva mudou? Aquela noiva, joga para lá. Essa noiva aqui, eu não quero. Agora a noiva que somos nós, não, nós não podemos passar por isso, porque nós somos a noiva. Então não faz sentido. Não, é mais, e estava colado com Jesus. Eu acredito que a igreja ela passa pela grande tribulação. Ou nela toda, ou em parte dela. Mas a igreja não vai ser livre da grande tribulação. Porque a Bíblia fala o seguinte, porque vocês guardaram os meus mandamentos, eu te livrarei da hora da ira. Na visão que a igreja não passa pela grande tribulação, a ira, existe a visão que é o pré-tribulacionismo, ou seja, a igreja é arrebatada antes da grande tribulação. Nessa visão, quando você vai falar da grande tribulação, eles vão falar, a grande tribulação é a ira de Deus, e a igreja não vai pegar a ira de Deus. Beleza, isso que eles falam. Na visão que a igreja passa a grande tribulação, a ira de Deus não é a grande tribulação. A ira de Deus é o inferno, é o inferno. A igreja, na minha visão agora, ela não passa pela ira de Deus mesmo, porque a ira de Deus é o inferno. Se eu falar que a ira de Deus é a grande tribulação, um monte de cara estão livres da ira de Deus, que já morreram. Eu vou falar assim, o Mao Tse Tung, o cara lá da China que matou milhões de pessoas, muito mais que Hitler, esse cara não vai pegar a ira de Deus, porque já está morto, já está morto. A ira de Deus é o inferno, e isso ninguém vai fugir dele, entendeu? Então, assim, a distinção mesmo vem assim, o que é ira, o que é grande tribulação? Para mim, a grande tribulação não é a ira de Deus, a ira de Deus é inferno, e a igreja vai ser livre da ira, que é o inferno. Aí, falar assim, a igreja não passa porque ela é a noiva, meu filho, a igreja desde que ela foi fundada, ela está sendo perseguida, e tem gente morrendo, inclusive agora, pelo mundo afora, e essa galera não é a noiva não? Não faz sentido, né? Então assim, é a visão que eu penso que tem mais base bíblica, é que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu acho que ela não passar seria ótimo, até queria que fosse assim, mas eu vejo que a base bíblica é que ela vai passar, entendeu? Eu até falei, quando eu fazia teologia lá, eu dei um exemplo assim lá, né? Meu professor, o professor lá, eu achava até errado, assim, sabe? Era na igreja que eu era, a igreja era gigante, tinha faculdade teológica, escola. Nossa, a igreja é excepcional. A igreja Batista Shalom, a Batista Shalom, lá na Ipatinga, ela está gigante, mais gigante que você pensa ainda. Tá? Ela tem nos bairros tudo agora. A sede é no Ideal. A igreja era gigante, a faculdade teológica era da igreja. O meu professor, ele bateu assim que a igreja não passa na grande tribulação. E a única visão que ele ensinou para nós foi essa. O resto ele deu uma passadinha assim. Então, tipo assim, eu acho errado, entendeu? Você tem que mostrar todas as visões. É a visão que nem tem grande tribulação, que é o amilenista, você tem que ensinar ela. Ensinar que a igreja não passa e que a igreja passa. Tem que mostrar as três. O aluno decide o que ele quer ser, ué. Aí eu falei com o professor assim, professor, eu acredito que a igreja passa pela grande tribulação. E não, a igreja não passa e tal. Eu falei assim, ó, só vou dar uma pergunta, então. Se você passou no concurso da Polícia Federal, que é o concurso talvez mais cobiçado no Brasil, você passou na prova escrita. A segunda etapa, você vai fazer uma prova física agora. Aí na prova física, eles vão te mandar correr 15 quilômetros, ou vai mandar você correr 20, ou vai mandar você correr 50. Você vai chegar lá no dia da prova, só que você não sabe qual que é. Eles vão te falar assim, ó, tem 3 opções, ou você vai correr 15, 20 ou 50.
Aí eu perguntei para ele, você vai chegar no dia da prova preparado para fazer o quê? Ele, correr 50, que é o pior de todos. Eu falei, então esteja preparado para passar pela grande tribulação. Se não passar, vantagem. Então esteja preparado. Até mesmo porque nós podemos sair daquela porta agora ali e tomar um tiro na cabeça, ou eu dar um mal súbito agora e morrer, e isso vai ser abreviado na minha vida, eu vou encontrar Deus agora, entendeu? Entendeu? Então a gente tem que estar pronto, é para o pior de todos, né? Então, para mim, o que tem mais base é que a igreja passa, né? Mas isso aí a gente tem que ter aulas sobre isso, entendeu? Eu lembro quando eu dei o seminário aqui de escatologia, né? A gente teve aqui um seminário só de escatologia. Aí eu não falei com o pessoal qual era a minha visão. Falei, eu vou ensinar todas. Aí eu falei assim, só que eu vou ensinar todas pensando que vocês vão achar que eu sou aquele. Né? Aí, primeiro assim, eu dei a aula, falei assim que a igreja não passava e mostrei um monte de base bíblica aqui dentro. O pessoal dava até glória aqui, rapaz. Aí na segunda vez, eu falei assim, hoje eu vou ensinar que a igreja passa pela grande tribulação. E, rapaz, o pessoal fazia cara na cara, eu mostrei os vídeos ali, os negócios. Aí no final o pastor Eliane, né, eu lembro, ela falou assim, pastor, mas o que você acha? Eu falei, eu acho que passa. Ela, não, pastor, não fala isso com nós, não. Eu falei, eu acho que passa. Ela, eu achei que você achava que não passava. Eu falei assim, eu queria passar não, mas eu acho que nós vamos passar. Ai, então vamos lá. Se for igual a família. Vai continuar morto. Elas ressuscitam depois disso, né? Porque elas vão ressuscitar para o julgamento, né? Então, assim, quem tiver de ir para o inferno, não está no inferno ainda. Porque o inferno ele vai ser inaugurado, a Bíblia fala, pelo falso profeta, pelo anticristo e o falso profeta. Eles vão inaugurar o inferno. Aí depois fala assim, a Bíblia fala assim, o inferno vai ser lançado no lago de fogo. O inferno vai ser lançado lá. Ou seja, não tem ninguém no céu ainda final e não tem ninguém no inferno ainda. Eles já estão em tormento, porque a gente vê isso, o seio de Abraão é para quem está, como se diz, já está selado para ir para o céu, né? Já está no pré-céu. Porque quando a gente vê aquela parábola, que não é uma parábola, porque o que é parábola? É quando Jesus contava uma história e não tinha nome dos personagens. Ele falava assim, existia um homem que era isso, isso e aquilo. Um certo homem, tal, mas ali ele cita o nome do cara, Lázaro e o rico. Aí ele conta, fala assim que o Lázaro estava no seio de Abraão e o rico já estava em tormento. E ele falava assim, molha aqui minha boca com água, ou deixa eu ir contar para meus irmãos, e fala assim, seus irmãos têm os profetas e a lei, e eles não ouviram, vai te ouvir você voltando dos mortos, tipo assim, né? Então, ali já mostra que o lugar intermediário já é um pré-céu e um pré-inferno. Então, mas assim, então, pastora, vai ter a ressurreição dos salvos é para galardão, eles não vão ser julgados, deixa eu julgar, não. Eles vão ser galardoados. É um julgamento para galardão. E os que vão para o inferno é um julgamento para condenação. Então, assim, essa ressurreição só acontece depois, entendeu? Então, nesse período da grande tribulação, quem está morto vai continuar morto, entendeu? Vai continuar. Aí, Romanos. Ah. Você acha que, tipo assim, vai ser julgado assim, ou tipo, vai ter um lugar lá, vai estar todo mundo? Vai demorar um tantão, assim. A corte vai ser muito grande. Vai ser tipo assim, um relâmpago, um pau e já. Eu creio. A primeira visão que fala assim, que a igreja vai passar a grande tribulação, o que eles falam que nós vamos estar fazendo nesse período? A igreja vai estar no céu, nas bodas do Cordeiro, que é uma mesona, grandona, todo mundo na mesa, Deus servindo todo mundo, enquanto isso o pau quebrando cá na terra, e Deus servindo todo mundo, bodas do Cordeiro. E essa bodas do Cordeiro demoraria todo o tempo da grande tribulação, 7 anos. Isso não está na Bíblia, né? É só dentro da visão, né? Aí,
Mas eu creio que o julgamento vai ser assim, ó. Porque Deus, ele não precisa, ele não precisa julgar um por um, né? Ele pode fazer isso aqui, ó, e julgar o mundo, entendeu? Inteiro. Então, eu não creio que ele... Porque senão demoraria a eternidade lá, meu filho. Todo mundo que já morreu, imagina. Todo mundo que já passou nessa terra aqui, e ele chegando, e passa o filme lá, ó. Você vai ver o filme, ó, vamos ver lá o que você fez. E... entendeu? Vamos ver aqui. Ah lá, você ouviu o evangelho aquele dia e não entendeu? Então pensa assim que vai ser... Então ninguém vai ter desculpa de falar que não escutou. Essa desculpa ninguém vai ter. Ninguém vai ter. O que vou falar, você tem que ter maturidade para ouvir agora, né? Esse negócio que não era da aula de hoje não, vou falar. Aí você pode perguntar assim, mas possivelmente pessoas, será que tem alguém batendo na porta ali? Eu ouvi um batido ali, vocês ouviram? Será que é o anjo? Não dá para ver daqui? Hã? Não, tá bom. Se bater de novo, nós vamos lá. A porta está aberta, né? Se quiser entrar. A não ser que é igual a arca aqui, né? Fecharam por fora, né? A gente não pode fazer nada. Aí, lembrando disso, né? Você me lembra da... Você perguntou o que era mesmo? Até esqueci aquela pergunta aí, quem fez? É. Ah, eu falei que eu ia falar um negócio que não... Que tem que ter maturidade. Deixa eu colocar aqui, escrever aqui. Eu lembrei de um negócio aqui desse da porta aí. Uma vez o pastor lá da igreja, lá no Brasil, o pessoal estava chegando muito tarde no culto de domingo. Aí um dia, rapaz, ele falou o seguinte, foi começar o culto assim, do louvor só estava eu na igreja, só estava eu. E eu não era líder do louvor na época, né? Eu virei o líder do louvor depois, mas não era ainda. Aí ele falou assim, Tiesco, é você que vai fazer o louvor? Eu falei, não, não estou na escala não, é ele. Então faz o seguinte, pega o violão, você sobe lá fazer o louvor, ninguém mais vai subir, ninguém. Falou com os diáconos assim, fecha as portas da igreja. E a igreja era assim, não tinha outro lugar para entrar. Era a porta, das lateral da igreja, era 2 portão assim de grade, assim. Aí os diáconos passou o cadeado nas grades, porque as portas lateral da igreja não tinha jeito de entrar. Aí a porta da frente da igreja era de vidro, transparente, você via todo mundo. Aí os diáconos, trancou a porta, e aí começou o culto. E todo mundo foi chegando, e a porta trancada, né? E os diáconos não podiam abrir, que o pastor falou que não era para abrir. E aí foi mutuando um monte de gente na porta, assim, rapaz. Eu falei, não, que vergonha, velho. Um monte de gente lá, os diáconos não podiam abrir, o pessoal ficava na porta, e o diácono ia olhava para trás. Porque se olhasse, podia ver até a esposa dele lá, né? Aí o pastor ia lá fazendo louvor, eu falei, tem com o olho fechado, meu Deus. Falei, esse povo vai sair da igreja, eu pensando. Aí depois, rapaz, ele foi, depois que passou o período do louvor, deu abertura, ele falou assim, mandou abrir a porta, sabe? Aí dali mesmo ele já entrou na palavra do culto, assim, ele foi e falou da Arca de Noé, sabe? Que a porta tinha ficado fechada, e quem ficou de fora só batia na porta e ninguém podia entrar. Aí ele começou, deu uma pregação, uma cepada na igreja lá, esse dia. Depois desse dia, meu filho, o povo chegava tudo cedinho. Falou, Zé, irmão, se fosse a Arca de Noé, você estava tudo no inferno agora. Foi, teve uns 2 ou 3 que foi embora, né? Ficou na porta, não conseguiu entrar, vamos embora para casa. Mas eu estou falando assim, esse negócio de maturidade, porque assim, eu creio que pessoas morreram sem talvez tenham conhecimento de Cristo, né? Pessoas que não foram apresentadas a Cristo, mas a culpa de tudo isso é nossa. Por quê? O primeiro homem que pisou nessa terra conhecia Cristo. Então, uma hora, falhou o telefone sem fio ali, para passando, falhou para alguém, porque todo mundo sabia. Porque a gente tem a desculpa de dizer, mas e fulano que nunca ouviu? Não, a culpa é nossa, porque o primeiro ser humano, ele conhecia e conviveu com Deus, então, ele tinha que saber. Mas essas pessoas, se a gente for falar com base, se essas pessoas foram salvas, sem ter sido expostas ao Evangelho, e essa pessoa vai simplesmente morrer para o inferno, seria injustiça, porque ela não teve chance de conhecer a Deus. Talvez uma pessoa que nasceu lá... Fala aí. E aquela passagem que fala que Jesus foi no inferno? Hã? Não, isso aí é muita coisa para falar, viu? Essa aí que ele foi lá no inferno, ficou 3 dias lá, tomou a chave da morte, do inferno, resgatou aqueles que estavam lá, pregou os espíritos de prisão. Esse aí é para outro dia, mas
Esse está em Judas, né? Mas aí, essas pessoas que morreram, que entram dentro das pessoas que o Pedro falou, que como que essas pessoas poderiam ser salvas, né? Se elas não foram salvas, elas não tiveram culpa, né? Entre aspas, porque não foram expostas a esse evangelho, como que elas poderiam ser salvas? Não teve escolha. Aí vai entrar o seguinte, a eleição de Deus, como Deus sabe todas as coisas, Ele sabe, inclusive, coisas que não aconteceram, coisas que poderiam acontecer. Ele sabe qual seria a resposta daquela pessoa ao evangelho se ela fosse exposta ao evangelho. Ele sabe se aquela pessoa exposta ao evangelho, ela responderia sim para o evangelho e seria um temente a Deus. Então, com base nisso, essas pessoas seriam salvas ou não, porque ele sabe de todas as coisas. Então, por quê? Porque Deus simplesmente sabe de tudo. Ele sabe de todas as coisas. Então, ele sabe qual é a resposta que essa pessoa daria ao evangelho, se ela fosse exposta ao evangelho. Ele sabe sim. Porque Deus, ele sabe daquilo que já passou, aquilo que vai acontecer e as possibilidades de coisas que acontecem. Ele sabe de tudo. Por exemplo, Davi pergunta para Deus assim, Senhor, se eu descer a Keila, ele tinha acabado de lutar por Keila, vencido o exército inimigo, só que Deus fala com ele, não desce lá, porque se você descer, eles vão te entregar. Aí Davi fala assim, não, mas eu acabei de lutar por eles. Saul estava querendo pegar Davi. Aí Davi fala assim, Senhor, se eu descesse lá, eles me entregariam? Aí Deus falou assim, entregariam. Ou seja, ele nunca chegou a descer. Mas Deus falou, se você descesse, eles teriam te entregado. Ou seja, Deus sabe. Ele sabe até de coisa que não aconteceu. Todas as possibilidades. Tudo. Ele sabe todas as possibilidades. Ele sabe todos os códigos. Ninguém. Não tem jeito. No mundo de hoje em dia é quase impossível a pessoa nunca ouvir falar de... É muito difícil. Muito difícil. Na tecnologia que a gente tem hoje em dia. É muito difícil mesmo. Ou então essa pessoa, esse Cristo ele pode ser apresentado de uma forma diferente para ela. Por exemplo, na Coreia do Norte, quando você vê missões, Janela 1040, tem a gente precisa ter culto de missão aqui na igreja, velho, para falar desses negócios assim. Esse negócio é bruto demais. Janela 1040, vocês sabem o que é isso? Não. Janela 1040, você pega o mapa mundi, pega a latitude e longitude, aqueles parâmetros geográficos, da latitude 10 até a 40, no mapa mundi, formam um retângulo grandão assim, ó. Fica tipo uma janela. A janela 10 por 40 quer dizer o seguinte, todo mundo que está dentro daquela janela são os povos, tem países ali que nunca foi um missionário. É proibido o evangelho ser pregado. Ou seja, essa janela 10 por 40 é onde estão os países que são mais hostis ao evangelho, tipo a Coreia do Norte da vida. A Coreia do Norte, há mais de 15 anos, ela é o país número 1 na lista que mais persegue cristão, no mundo. Um missionário que foi lá, ele tinha levado uma carga de Bíblia. Só que, tipo assim, o que eles fazem? Eles mandam pela China, botam dentro do saco de arroz e entregam pra galera. É trem bruto. Eu já vi cada testemunho assim bruto. Véio. Qual pastor? Ele é lá, Coreia do Sul. Sul-coreano. Não, Coreia do Sul é... A maior igreja do planeta tá lá. Coreia do Sul. Ele é o cara lá, eu esqueci o nome dele. Ele é o do cara do livro Quarta Dimensão, um cara bruto. Como é que é o nome dele? Eu esqueci. Faz divisa. Tem só uma fronteira assim, coisa de arame assim mesmo, dividindo as Coreias, entendeu? Tem parte. Então, a janela 10 por 40 é os lugares onde os países têm menos acesso ao evangelho e onde tem menos cristão. Tem país lá que o relato é quantidade de cristão no país, 0. Não existe nenhum cristão no país. Nenhum. E a maioria desses países são hostis ao evangelho. Se você for lá, você morre pelo evangelho. A Nigéria, Costa do Marfim, Camarões, esses lugares perseguem para matar mesmo. Mata mãe com criança, bebê, mata tudo, velho. Eu já vi vídeo assim terrível, cara. Já vi vídeo de mãe sendo queimada com filho na Costa do Marfim. Queimada na rua.
Na rua, menino novinho, criança. Eu já vi, num culto de missão, que passou na igreja lá. A Lília, minha esposa, estava grávida na época do Will. Rapaz, ela deu uma crise de choro dentro da igreja, quando viu esse vídeo. Que eu tive quase que ir embora para casa. Mas assim, então, a janela 10x40, depois você pesquisa no seu caso, janela 10x40, você vê o tanto de país que está lá dentro, que precisa ser pregado o evangelho. Então, ali dentro, tem pessoas que elas não conhecem a Cristo, nasceram e morreram sem conhecer a Cristo. Negligência de alguém? Da igreja. Uma hora negligenciou que o evangelho parou de ser pregado ali, difundido ali. Mas tem histórias, por exemplo, tem um site que chama Portas Abertas. É o maior site de missão do mundo. Missão Portas Abertas. Esses caras, para você ter ideia, eles são tão brutos, o sistema deles, que eles nem podem falar abertamente onde eles mantêm missionário. Porque ele não pode falar assim, a gente mantém 10 missionários na Coreia do Norte. Ele não pode falar isso, porque senão eles vão caçar esse povo e matar. Então, eles contam caso como de pessoas fictícias, entendeu? Aí eles falam assim, história de, na Coreia do Norte, pais pregando para os seus filhos, mas o nome de Jesus, ele dava um nome qualquer de outra pessoa. Falava assim, tipo assim, vamos supor, uma brincadeira, Jesus é Heraldo o nome dele. Aí o cara, você vai perguntar, você já ouviu falar de Jesus? Não. Mas você começa a apresentar, não conheço, esse é o Heraldo, porque ele ouviu sobre o Heraldo, que é assim. Então, ou eles colocam o Superman, Batman, para poder pregar para o filho, ensinar Jesus. E esse cara não vai ser salvo crendo no Batman, sendo que o Batman é Jesus? É lógico que ele vai ser salvo. Mas é um jeito de levar o evangelho. Na Coreia do Norte, eu vi uma entrevista de um cara no programa Vejam Só, ele falando assim, o caso, você chega a chorar, velho, ouvindo. Você pensa no negócio. Uma mulher, o marido estava à beira da morte, e na hora que... Marido e mulher, na Coreia do Norte. Na hora que chegou, na hora de morrer, o marido falou para a mulher assim, eu preciso te contar um segredo. Na hora de morrer no hospital, ele falou assim para ela, assim, eu sou cristão. E ela falou para ele assim, chorando, eu também sou. Eles estavam dentro de casa, um não sabia que o outro era cristão. Por quê? Se ele conta para ela, ela podia denunciar ele. E se ela conta para ele podia denunciar ela. Os dois cristãos morando dentro de casa, eles não sabiam. Que doideira. Você vê na Coreia do Norte. Então, assim, lá na Coreia do Norte a perseguição é brutal mesmo. É o país que mais persegue há mais de 15 anos. País número 1 na lista dos países que mais perseguem. É violento o trem lá, velho. Então, vamos dar sequência. Outro dia nós falamos de missão. Mas assim, dá vontade de fazer missão, cara, muitas vezes. Missão tem que ser chamado mesmo, velho. Tem que ser chamado mesmo. O pastor, tem um amigo nosso, chama Silvio Ramos, pastor, hoje ele é pastor, da Assembleia de Deus lá do meu bairro. Não do meu bairro mais, é da cidade lá, né, da região. Ele foi para a África, ele ficou em Guiné-Bissau, talvez uns 10, 15 anos. Ele ficou muito tempo em Guiné-Bissau. Lá eles não perseguem cristão, né? Mas só que ele foi, depois ele voltou para o Brasil, só casou, foi com a esposa, o filho dele nasceu em Guiné-Bissau, ele ficou lá, e uma vez ele veio no Brasil visitar a gente, né? E ele foi lá em casa, ele era muito amigo da nossa família. Aí um dia ele almoçando lá, ele falou assim, Tias, que o pessoal tá chamando a gente para comer churrasco, esses negócios, a gente nem vai. Ele falou assim, o meu filho nunca comeu um danoninho. Eu não posso mostrar ele danoninho aqui, porque lá na África não tem, onde a gente mora. Aí eu vou dar um danoninho para ele aqui, ele nunca mais vai ver lá. Não tem lá. Aí eu vou te levar ele para comer picanha e cupim, isso, aquilo, tudo. Quando eu for embora, o que eu vou fazer com esse menino lá? Então ele falou conosco quando a gente chamou ele para almoçar. Ele não faz coisa diferente, não. Faz arroz, feijão, um frango aí. Porque eu não quero que meu menino conheça isso, porque lá não tem. E ele estava quase indo embora. Hoje ele já voltou, né? Voltou do campo de missão, não vai mais. Já instalaram ele lá na cidade, ele está fixo lá agora. Mas ele foi para lá, ficou muitos anos lá, cara. E Deus usou ele muito. Eles fizeram escolas, igrejas, creche, assim. Foi muito top lá. Uhum. Não.
Aí. Eu fui num trabalho de missão que teve aqui no Benhu. A minha cunhada foi um trabalho infantil. Aí veio uma mulher do Brasil e ela mostrou umas fotos lá. Aí no dia ela era criança, eles estavam dando comida para as crianças. Eles começaram a dar pão para as crianças, um monte de criança passou mal. Por quê? O organismo da criança estava tanto tempo sem comer que ela não reconhecia o pão como alimento. Teve criança que morreu por causa de comida, comendo. Você vê. Que doideira, né, velho? E você vê assim que quando a gente olha isso aí, a gente fala assim, eu não sou crente não, viu, menino? Você olha pra gente assim, a gente olha e fala assim. Mas não brinca não, viu, menino? Isso aí é só pra gente chorar mesmo e ver a nossa insignificância. O cara não larga, velho. Então vamos dar sequência aqui para nós terminar Romanos. Aí, Paulo, nem sei o que é a última coisa que eu falei de Paulo aqui. Aí, tá no 13? Eu li ao 11, 13, né? Vou ler aqui o... beleza, lembrei, né? É que eu falei assim, aí Deus falou assim, então, por acaso Deus rejeitou o seu povo? Não, não rejeitou. Essa rejeição trouxe oportunidade para nós. É bom na teologia que é isso, né? Todo dia a gente está falando de Romano, falou de escatologia, falou de missão hoje. Então aí Paulo vai tratando isso aqui no capítulo 11, tá? Quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui a parte, como se diz, nevrálgica do negócio, a parte principal aqui, ó. Beleza. Versículo 7. Versículo 16. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Eu vou dar só explicar o que ele vai entrar aqui, porque eu pulei alguns versículos, mas ele está falando o seguinte assim, ó. Se você tem uma massa para fazer um bolo, se você pegar um pedacinho dessa massa, e essa massa estiver boa, isso quer dizer que toda a massa está boa. Se você pegar... Aí ele está falando assim, se a raiz for boa, a árvore está boa. Então ele está falando isso. Isso ele começou a falar isso no 16, né? E se forem santas as primícias da massa, ou seja, uma pequena parte da massa, toda a massa é. E se for santa a raiz, também os ramos serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e se tornasse participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos. Porém, se te glorias, sabe que não és tu quem sustenta a raiz, mas a raiz sustenta você. Aqui é aquele momento que Paulo fala o seguinte, se a massa, um pouco da massa, a primícia da massa é boa, toda a massa é boa. Se a raiz for boa, quer dizer que a árvore é boa. Mas em tudo pode ser que alguns ramos dessa árvore estejam maus. E esses ramos vão ser quebrados, e sendo você gentil, ele está falando para o gentil, a oliveira brava, pegaram vocês e enxertaram no lugar do galho, que estava com o ramo ruim, quebraram e pegaram vocês e enxertaram. E vocês cresceram. Aí ele vai falar o seguinte, e sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, estou lendo no 17, e te tornasse participante da raiz. Ou seja, vocês foram enxertados e começaram a participar da raiz dessa árvore. Sabemos nós que o que alimenta a árvore vem do quê? Vem da raiz, né? Quanto mais profunda é a raiz, mais forte, mais estruturada vai ser a árvore. Aí ele fala assim, no versículo 19, dirás, pois, alguns ramos foram quebrados. Não, o 18, não te glories contra os ramos. O que ele está falando? Você, gentil, que foi enxertado, não vai tirar onda com os que foram quebrados. Ou seja, não vai tirar onda com os judeus que foram quebrados.
Ele fala assim, ó, porém, se gloriar, sabe que não és tu que te sustenta, mas a raiz que sustenta você. Ou seja, você tá na árvore enxertado, mas não é você que sustenta você. O que te sustenta é a raiz. E a raiz é quem? É Deus, né? Dirás, pois, alguns ramos, 19 agora, foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Ou seja, pela incredulidade do povo judeu, por achar que era o povo da promessa, tinham lugar cativo na oliveira, eles estavam incrédulos, foram quebrados. Foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeça, mas teme. Ou seja, aqui Paulo está falando da mesma coisa. Ou seja, ó, não fica soberbo, porque um vaso que era um galho original dessa árvore foi quebrado, e você foi colocado nesse lugar, porque quem te sustenta não é você, e nem você fez algo para merecer estar lá. Quem te sustenta é a raiz. E eles foram quebrados porque foram incrédulos. Ele está falando isso. Aí ele fala assim, ó, porque se Deus não poupou, olha, isso aqui é forte, velho, ó, versículo 21, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Porque ele está falando o seguinte, assim, ó, ele está falando assim, ó, um ramo original foi quebrado, porque ele foi incrédulo. Aí você que creu pela fé, ele já deixa claro, é pela fé, não é pela lei, você pela fé foi enxertado aqui, agora você vai se gloriar pensando assim, eu fui enxertado no lugar de um ramo original. Se Deus não poupou o original, o que te faz crer que se você merecer, você não vai ser quebrado também, né? É tipo isso que Deus está falando aqui. Aí, considerais, pois, a bondade e a severidade de Deus, ou seja, Deus é bom, mas ele também é tipo assim, Deus é amor, assim, mas é juiz também, amado, ele é amor, mas ele também julga, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceu, se nela o quê? Na videira, doutra sorte, também tu serás cortado, ou seja, se você não tiver uma atitude diferente daquele que foi cortado, o seu fim vai ser o mesmo, você vai ser cortado também. Eles também, se não permanecerem, agora isso aqui dá um nó no calvinista, isso aqui, ó, agora. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Ou seja, está falando assim, ó, o calvinista ele fala o seguinte, uma vez salvo, salvo para sempre. Ou seja, se o cara, Deus elegeu esse cara, ele é eleito e acabou. Ele é eleito pro resto da vida. Aí eu vou falar assim, e o cara que foi quebrado aqui dessa árvore aqui? Aí eu vou falar, mas ele não era eleito, por isso que ele foi quebrado. Beleza, mas Deus está falando, se eles não permanecerem incrédulos, Deus enxerta ele de novo. E aí? Ele é eleito ou não é? Porque ele foi quebrado. E depois Deus enxertou ele de novo. E aí? Aí eles... não, mas... Aí isso é mistério. Então, cara, olha para você ver. Porque lá em cima falou o quê? Eles foram cortados porque foram incrédulos. Então, eles foram cortados e nós fomos enxertados. Ó, o judeu foi cortado e o gentio foi enxertado. Por que o judeu foi cortado? Pela incredulidade. Mas Deus está falando assim, ó, para nós que fomos enxertados. Se vocês tiverem a mesma atitude dele, eu corto vocês também. E se eles deixarem de ser incrédulos, que é o motivo que fez eu cortar eles, se eles deixarem isso, eu volto eles de novo para a videira. Ou seja, é o que Deus pode fazer. Aí fala assim, pois, se foste cortado da que por natureza era oliveira brava e contra a natureza enxertada em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na própria oliveira aqueles que são ramo natural. Isso aqui Deus está falando assim, ó, por que vocês acham que o que era bravo, vamos falar bravo e oliveira verdadeira, talvez embola a cabeça, vamos falar assim, até o que era original, judeu, eu cortei eles. Aliás, até vocês que são gentil,
Na hora que eu enxertei vocês na videira, deu certo o fruto, quanto mais eles, que são originais, se eu pegar eles de volta e colocar, vai dar também. É isso que ele está falando. Então, ele falou assim, ó, não dá mole não, senão eu ponho no lugar do seu aí de novo. É assim que Deus faz. Aí, ó, Paulo já responde o calvinista, né? Ele fala assim, ó, pois, porque não quero, irmãos, que ignorei esse mistério. É o calvinista vai falar, é o mistério, né? Para que não sejas presumidos em vós mesmo, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Meu Deus. Eu estou no 26 agora, vou ler. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons, aqui agora, ele vai falar de dons dentro da igreja. Olha o que ele vai falar. Porque os dons, eu perdi um negócio aqui que eu ia falar, ó, endurecimento da parte, que haja entrada da plenitude. Vou ler o 25 de novo, depois vou voltar lá embaixo. Ele fala assim, porque não quero, irmãos, que ignorei esse mistério, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Ou seja, fala assim, ó, eu não quero que vocês ignorem que Deus endureceu Israel para que ele pudesse enxertar os gentios na videira. Depois que ele enxertou, ele libera Israel. É tipo isso. Ele fala assim, eu quero que vocês saibam, o que aconteceu é pela incredulidade de vocês. Deus endureceu vocês para que nesse período ele enxertasse na videira os gentios. Porque Paulo sempre está tratando os dois públicos aqui. Aí no versículo 29 ele fala assim, ó, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Irrevogáveis. Porque assim como vós também, outrora, fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia, à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia, à vista do que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia com todos. Isso aqui, e também é o tal do checkmate no calvinismo também. Ele fala o seguinte, ó, Deus, ele permitiu, né, ele permitiu a desobediência do povo gentil, porque ele queria usar de misericórdia com o povo. Aí ele fala assim, ó, aí ele fala assim, como Deus fez isso com vocês, endureceu Israel para usar de misericórdia de vocês, ele pode fazer isso com os gentios, com os judeus novamente. Eles estão em desobediência, mas Deus usa de misericórdia. Aí ele termina falando assim, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. Ou seja, o calvinista, talvez na Bíblia dele, né, zoando, lógico que não está diferente, né, mas era assim, ó, porque todos encerrou na desobediência, a fim de usar misericórdia com os eleitos. Na Bíblia dele está assim, eu acho. Mas aqui não, é para usar de misericórdia com todos, não é com os eleitos, é com todos. Aí você fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, enviou seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aí fala assim, não, é todo eleito espalhado no mundo. Esse é o todo, não é o mundo todo. Ah, então tá bom. Então. Aí você tem que deixar para lá, né? vai discutir. Tinha que falar assim, ele é para todos os eleitos. Tinha que estar escrito isso, né? Doxologia, rapaz, agora você me apertou, hein? Aonde que está escrito aí? Vai começar agora, antes do 33. É tipo um título. A doxologia é tipo desígnios, entendeu? Tipo decretos de Deus, alguma coisa assim, entendeu? Porque vai falar o seguinte, agora ele vai falar o seguinte, ó, ele começa falando assim, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Aí eu lembro do hino, né? Ó profundidade das riquezas.
como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então, a doxologia, Pedro, ele está falando assim, ele está falando desígnios, também seria uma palavra difícil, mas é como se fosse virtudes, vamos dizer assim, virtudes, decretos de Deus, então ele está falando disso, entendeu? Aí fala assim, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente, amém. Então isso aqui lembra Jó também, né? Quando Jó, o pessoal fala assim, é muito errado, né? Eles falam assim, eu queria ter a paciência de Jó, esse ditado é errado. Eles falam assim, que Jó foi paciente, rapaz, você nunca leu o livro de Jó então não, é? Só me reclamou, rapaz, ele não blasfemou, isso aí ele não fez mesmo não, ele não blasfemou, mas reclamar, meu Deus do céu, foi igualzinho nós, reclamou bastante, viu? Tanto que Deus no final tem que pôr no lugar, fala assim, Jó, beleza então, onde você estava quando eu criei todas as coisas? Quando eu dividi água e, não lembro se está escrito nessas palavras, mas é tipo isso, né? Fala assim, quando eu mandei, haja luz, eu te pedi opinião, você me ajudou com alguma coisa? Quando eu dividi céu e terra, você me deu palpite? Tipo assim, ele começa a pôr Jó no lugar, né? Hein, Jó, por acaso, você é capaz de atravessar a pele de Behemote, ele fala de dois monstros lá, né? De Behemote, que nada pode ferir a pele dele, transpassar, aí alguns vão falar que aquilo está falando até de dinossauro, né? Fala assim, quem é capaz? E você me ajudou? Você estava lá? Eu te pedi palpite? Você fez alguma coisa para me ajudar? Aí Jó só tem que recolher a insignificância e só ouvir, né? Aí agora, entra no capítulo 12, nós temos que terminar até o 16, tá, gente? Ó, não podemos sair daqui sem terminar hoje. Nós vamos terminar antes dos 9h30. A nova vida, né? Rogo-vos, pois, irmão, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí, ele fala o seguinte, aqui está falando de culto racional, isso aí dá até uma palavra muito boa para nós. É porque o nosso culto, a nossa devoção, ela não pode ser irracional. Por exemplo, nada pode ser irracional, velho, nada. Tudo tem que ser racional, você tem que saber o que está fazendo. Ele está falando aqui que nós não somos doentes, né? Não somos loucos de fazer as coisas irracionalmente. Eu sou um seguidor de Jesus irracional, nem sei o que eu estou seguindo. Não é isso. Nós seguimos a Deus e prestamos um culto racional. Nós sabemos o que está fazendo, nós temos decência para fazer, fazemos com organização, embora às vezes a gente faz muitos moveres, mas ali é Deus que está fazendo. Então, aí ele agora começa a falar assim, o devido uso dos dons espirituais. Aí é aqui que Paulo começa a falar dos dons. Eu errei, falei que era atrás. Mas ele começa a falar o seguinte, ó. Vou dar um resumo só. Não vou ler tudo, não. Vou ler o 3 e o 4. Porque pela graça que me foi dada, diga a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Aí ele agora começa a falar de alguma coisa, que somos membros em um único corpo, e esse corpo é o quê? Jesus. Aí no versículo 7 ele fala assim, se ministério, dediquemos ao ministério. Se é ensinar, esmere-se no fazê-lo. Se é exortar, faça com dedicação. Se é contribuir com liberdade, o que preside com diligência, o que exerce misericórdia com alegria. Ou seja, é aquele negócio da gente estar querendo o dom do outro, né? O ministério do outro. Ah, mas eu sou pastor, mas eu queria mesmo ser apóstolo. Imagina, né? Se põe uma água para mim lá, Pedrão, fazer um favor. Eu vou falar alto aqui que você vai ouvindo de lá. Então ele está falando assim, ó. Se você tem um ministério, né, cara, faça com dedicação. O meu ministério vou tocar teclado, faça com dedicação. Eu vou tocar violão, vou cantar. Ah, não, Deus me chamou para eu ser o cara que limpa a igreja. Faça com dedicação. Então, Deus está falando o seguinte,
Todos nós somos membros de um só corpo. Porque agora ele só mudou a figura. Porque ele estava falando de galhos enxertados numa só árvore, que era a videira. Agora ele está trazendo um corpo humano. Por isso que ele fala de um culto racional. Aí agora ele muda para o ser humano. Fala assim, o nosso corpo é um corpo só, mas ele não faz, eu não consigo fazer, tem coisa que eu não consigo fazer, que eu preciso da minha mão. Obrigadão, Pedrão. Sem o Pedro, eu ia ficar com sede, entendeu? Então, ele está falando o seguinte, se você tem algo para fazer, e todo mundo tem, faça com alegria, com diligência, com ousadia, com felicidade, faça. Aí ele fala assim, a virtude das recompensas, a partir do versículo 9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-se ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejam remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Cara, aí ele vai falar muitas coisas. Vai falar assim, ó, se alegre com os que se alegram, chore com os que choram. Cara, se for para comemorar, comemora mesmo. Agora, se for luto, faça o luto junto, chore junto, entendeu? Então, assim, tudo ele está falando dentro da igreja. Isso aqui é o corpo, porque o cabeça é quem? É Cristo. Ele falou lá atrás que ele era a raiz que sustentava toda a videira, inclusive a oliveira braba e a original. Então agora ele está falando assim, nós somos um corpo, e eu sustento vocês também. Só que o corpo precisa estar em harmonia, em sintonia. Então, a mão, a função dela é ser mão, seja mão, entendeu? Então, por exemplo, às vezes a sua função, tem gente aqui na igreja, que não, aqui na Ramp, que ela não é de ministério nenhum visível aqui, ó. Você não vê essa pessoa aqui, você não vê. Só que tem vez, durante o culto, ela vai em alguém, abraça e ora com essa pessoa e ninguém vê. Ela vai lá e ora. Você já viu a Bia fazer isso? A Bia não sobe nesse púlpito aqui, ó, para nada. A Bia não sobe aqui. Ela não vem cá, não prega, não dá palavra, não sai rodando aqui, mas às vezes aqui o pau está quebrando aqui, aí ficou uma pessoa para trás. Aí fala assim, a igreja vem para frente. Aí ficou um para trás, ela vai lá e ora só com aquele lá onde que ele está. Aí tem um ali que ela vem aqui, às vezes está no meio do culto, ela ora com a pessoa ali, e pessoas contam testemunho disso. Fala assim, ó, veio uma irmã aqui, orou comigo, assim, assim. Ah, foi a Bia. E ela não está no púlpito, mas a igreja às vezes não vê, ou pensa que ela não faz nada, entendeu? Então, o chamado dela talvez é aquele, entendeu? Eu acho que não precisa se delimitar aquilo, ela pode vir para cá, né? Vai ser bom também. Mas ela já faz aquilo que já ajuda muito, entendeu? Ela atinge pessoas que nós não atingimos, que às vezes a pessoa entra e sai sem a gente ver, e ela está ali, ela pega. Então, Paulo está falando disso, né? Aí no capítulo 13, já vou pular lá para o capítulo 13, né? Vou ler o finalzinho do 12, que ele fala o seguinte, porque está escrito, versículo 19, finalzinho do 19, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Então, é o seguinte, é aquele negócio, a gente não retribui o mal com o mal. Paulo fala disso aqui no capítulo 12, a gente pulou, mas ele fala disso. Você perdoar o seu ofensor, que ele vai ficar com vergonha depois. E é isso que acontece mesmo, né? Vocês já tem algum exemplo disso aí? Enquanto eu bebo água, vocês pensam. Por exemplo, às vezes você chega assim, já aconteceu comigo, eu creio que pode ter acontecido com vocês também, né? Hoje mesmo, aconteceu comigo hoje, olha pra você ver, hoje aconteceu aí, é Deus falando. Rapaz, nós estamos com um trabalho, eu trabalho no escritório lá em Hanover, em Pembroke, fica 1h10 daqui, e eu estou precisando da informação de um trabalho nosso em Plymouth,
E o cara que é o encarregado do trabalho não passava informação de jeito nenhum. O cara numa pirraça danada, já tem mais de uma semana. E eu precisando da informação. Falei, aí eu acordei hoje até mais cedo. Falei assim, cara, eu vou lá em Plymouth primeiro. Vou lá eu mesmo pegar essa informação. Só que aí eu já fui matutando. Se eu encontrar esse cara lá, não sei o que vai acontecer. Eu vou falar isso, ele vai falar isso, eu vou falar aquilo, ele vai falar aquilo. E eu já fui matutando um monte de coisa. Pesquisei até palavra em inglês. Falei, essa palavra, eu não sei como é que fala em inglês, não, mas... Aí já fui matutando um monte de possibilidades que poderiam acontecer as coisas. Porque eu achei que ele estava irritado, né? Eu falei assim, primeiro eu vou tentar manter a calma, mas se não der, eu também vou sair nele. Pensei, né? Aí fui para lá, menino. Aí na hora que eu cheguei, eu já vi ele de cara assim, né? Ele é o chefe geralzão do negócio, assim, né? O meu patrão morre de medo dele. Nem fala com ele direito. Morre de medo. Mas aí eu falei assim, ó, eu vou fazer o seguinte, nem vou chegar perto desse cara, não, eu vou fazer o serviço que eu tenho que fazer aqui, vou pegar as informações, comecei a andar. Aí tô lá andando, passou um pouquinho, ele, Francisco, me gritou assim, eu falei, não vai ter jeito, eu ia fugir dele, mas vai ser agora, né? Aí entramos pra dentro de um apartamento lá, no building mesmo lá, batemos um papo sadio lá, mais uma hora, dando uma cepada um no outro assim, mas foi tranquilo, sabe? Então, mas tudo que eu tinha matutado, não precisei usar nada. Não precisei, muitas vezes eu queria, sabe, mas eu falava assim, não, você está certo mesmo. Não, é isso mesmo. Não, beleza. Aí, por fim, ele não tem o que falar mais, entendeu? Porque se ele estivesse esperando que eu ia sair nele, ele não teve sucesso, entendeu? Ou se eu estava esperando que ele ia sair em mim, eu fiquei frustrado. Falei assim, por que ele não brigou comigo, né? Eu estava pronto aqui já. Então, é assim que a gente responde diante disso. A pessoa, assim, pode ter eu sei que é difícil de fazer, mas a pessoa pode te apunhalado, velho. Mas é o que o Paulo fala. Seu inimigo está com sede, dá de beber. Você está com fome, dá de comer. Então, porque isso vai fazer o seguinte, vai fazer a pessoa mudar todo o conceito. Vai falar assim, cara, eu que estava errado. No final vai falar assim, é que você me perdoa, viu? Eu sei que está errado, né, mas a pessoa vai pedir perdão para você ainda. Aí hoje, resumo, fui lá, resolvi tudo que eu tinha resolvido, fiquei bravo, mas fiquei bravo pouquinho, né? Não fiquei muito. De 0 a 10 fiquei 9, 9 não. Fiquei só 3, né? Fiquei só 3, pouquinho assim. Pensei também nos meus filhos, né? Falei, vai que eu perco esse serviço aqui. Que ele é o big boss. Mas foi bom. Resolveu tudo. Fiz meu trabalho, fui embora. Meu chefe me ligou. Meu chefe nem tá de férias, né? O dono da empresa. Aí eu falei com ele, rapaz, tinha uma conversa, foi bruto o negócio. Saiu só um pouquinho de fumaça lá, mas resolveu. Aí, não, foi bom, então foi bom, você foi lá, conversou com ele, eu falei, foi bom, resolveu, pode ficar tranquilo. Amanhã, na hora que você chegar, eu te conto. Então, capítulo 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Isso é para nós, né? Nós, meu caso, né? Eu queria muito, rapaz, que o Bolsonaro fosse presidente. Porque, nós estamos no cenário seguinte, nunca tivemos tanta gente, eu bati até um print, deixa eu falar aqui, não vou falar de política não, só para vocês saberem que o cenário que nós estamos agora lá no Brasil, que o cenário, te dou 2 segundos, fala aí agora. Eu já vi todos os vídeos podres do Lula, se você pensar. Não, mas aqui, esse movimento começou já. Para assim, não, por exemplo, não fale mal do Nordeste, não é hora de atacar o Lula. É o seguinte, cara, esquece, vamos fazer nossa parte, vamos unir, vamos orar, é isso. E o Valdir postou isso, o Valdir postou assim, Mas você vê, olha o cenário hoje, no Senado, de senadores, tem 14 senadores de esquerda, 14. 24 senadores de centrão
e que foram agora alinhados com a direita, 43 senador. 43. Deputado de esquerda, 130 deputados de esquerda. Do Centrão, 109. E de direita, 247. Ou seja, a Câmara e o Senado é de direita hoje. São conservadores. Aí, tendo um presidente conservador, eu te falo a verdade, no primeiro mês de 2023, eles conseguem fazer o impeachment do Alexandre de Moraes da vida. Assim, cara. Por quê? A esquerda não está lá. Ou eles não têm força. Não têm força. Por exemplo, nesse cenário, inclusive, se o Lula ganhar, ele não consegue aprovar as coisas. Ele vai ser barrado igual o Bolsonaro é barrado agora. Por quê? A maioria é direita, eles vão barrar os projetos de tudo. Entendeu? Então, assim, vamos legalizar o aborto, ele não consegue. A Câmara vai barrar e o Senado vai barrar. Só que se tivesse o Bolsonaro, era o perfeito, entendeu? Mas eu não sei se Deus vai deixar isso ficar bonito assim não, viu, menino? Tô com minhas dúvidas. Mas, eu, de coração, se o Lula ganhar, sabe o que nós temos que fazer? Orar por ele. Pedir a Deus para cuidar do Brasil, vai. E, sei lá, vai que acontece alguma coisa, sei lá. É. É muito complicado, viu? Não, nem vou me entrar, não, senão nem vou terminar aqui. Ó, aí, no capítulo 3, vou falar do versículo 1. Não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Ou seja, se Deus quiser provar o nosso Brasil, vai provar igual está provando a América com Biden. E vai provar, entendeu? Essa eleição forjada da América está tratando a América hoje. Então, versículo 8, do capítulo 13. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Aí, você vê que o homem, o cara acha na Bíblia maneira de sair até dentro da palavra de Deus. Ele fala assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí aquele cara que não ama nem ele. Ele fala assim, eu não amo nem a mim. Aí vem o outro mandamento. Amarás o teu próximo como Cristo amou a igreja. Ou seja, e por ela se entregou. Então, nunca o cara tem saída, entendeu? Ele pode chegar, porque eu não me amo, então eu tenho que amar os outros igual eu não me amo. Não, mas depois disso veio, amará o seu próximo como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Aí esse amor aí nós não chegamos nele não. Capítulo 14. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreza o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julga servo alheio? Para o seu próprio Senhor, está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga igual todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. O que ele está falando assim? Você vê que um faz diferença entre dia e dia. Isso aqui está falando, por exemplo, do sábado. Pode falar, Pedrão. Eu já li esse Romanos 14 umas 1000 vezes. Né? Porque, tipo assim, então hoje é o dia, então. O senhor acha qual que é a linha entre, tipo assim, você não está julgando a pessoa e você está abrindo os olhos da pessoa? Porque, tipo assim, eu acho que essa linha é muito fina, né? É como se diz, é igual a linha entre o amor e o ódio, ela é muito próxima. Porque a pessoa que ama demais, do dia para a noite ela pode odiar muito, tipo assim, entendeu? Não sei se o senhor reparou, não sei se o senhor acompanha muito, mas os cristãos americanos, eles são bem diferentes o estilo de vida deles. Uhum. Tipo assim, a maioria das igrejas americanas acha que é muito normal, tipo, o cara beber pra caramba, tipo, escutar qualquer coisa, entendeu? Assistir qualquer Mas coisa. onde entra o julgamento? Não, esse tipo de cristão, ele não está de acordo com a Bíblia.
nem aqui, nem em lugar nenhum, entendeu? Isso aí é o liberalismo que está entrando dentro da igreja. Liberalismo é o quê? Tudo pode, nada é problema, tudo está liberado. Então, é o liberalismo que está entrando nas igrejas. É os caras que são pastores que o cara, não tem problema nenhum o cara ser malhadão, bonitão, tal. Ele não pode andar pelado, entendeu? Ele quer ser bonito, vai ser bonito para a mulher dele lá dentro de casa, entendeu? Vocês não sabem, debaixo disso aqui eu sou malhadão, isso aqui só parece que eu tô gordo. Olha para você ver. Meu Deus do céu. Mas aqui, a linha que é acolher ao débil na fé, porém não para discutir opinião. Porque é o seguinte, aqui ele está citando, por exemplo, lá em Corinto, pessoal, eu sei que os pastores precisam ir, mas 5 minutos nós vamos terminar aqui. Eu sei. Lá em Corinto existia aquelas pessoas que tinham problema, tem que comer carne. Porque a carne existia, nossa, falar disso aqui é muito tempo, mas rapidinho. Existia o cara que levava a comida, a oferta para o sacerdote. Essa carne levada, parte dessa carne era para quem levou. Se você entregou para mim, eu sou sacerdote, parte dessa comida é para mim. Eu vou comer. Parte é para mim, parte é para você e parte é totalmente queimada. Isso era a oferta que era levada. Só que da mesma forma que eles levavam para um sacerdote de Deus, eles levavam para os deuses pagãos. Levavam para os pagãos. Aí, ou seja, estou levando para um sacerdote pagão. Ele foi lá, pegou a parte dele, ofereceu para o deus pagão e me deu um pedaço que foi oferecido a um deus pagão, estou levando aquela carne para casa. Aí chamo você para comer na minha casa. E você é crente, você é cristão, só que a carne está lá, ela é oferecida a um deus pagão. E eu não sei. Aí o que Paulo fala? Fala o seguinte, chega lá e come sem perguntar nada. Paulo fala assim, só come. Não pergunta a procedência da carne. Aí ele falou, agora, se você chegar lá, o cara falar, essa carne é consagrada, aí você não come, porque senão você vai escandalizar o cara. Porque o cara fala assim, uai, você não é crente, está comendo a carne? Agora, se você não sabe, não pergunta a procedência não, só abençoa e come. Paulo fala isso. Então, ele está falando tipo disso. Acolher o débil, não para discutir. Ele fala assim, porque um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Porque ele pensa o seguinte, não posso comer carne, porque a carne é oferecida. Aí, ele está falando assim, não discute com esse cara, come legume com ele e pronto. Mas no caso, é tipo assim, o cara te serviu uma comida envenenada, se você orou, Acabou. O veneno está na comida, eu vou orar que meu Deus vai fazer com que eu... Aí é tentar Deus, aí já é outra coisa. No caso, tipo assim, igual eu conheço gente que é cristão, e o cara acha que não tem problema o cara beber com a esposa dele, sei lá, tomar um vinho. E pra mim, tipo assim, pelo meu passado, pra mim eu considero um pecado. Então, tipo assim, eu tava falando isso pro cara, o cara vai achar que eu tô julgando ele. Entendi. Isso que é a minha pergunta. Não, aí você tem que deixar claro que é a sua visão. Porque é o seguinte, a gente aqui, nós não estamos pregando para a igreja, com novos convertidos aqui. Mas a Bíblia ela não deixa claro nada sobre fumar, porque não tinha esse negócio. Ela vai falar de bebida. Paulo ele falava com Timóteo, toma um vinho, porque ele tinha um problema, precisava tomar um vinho. O Paulo tomava vinho. O vinho que Jesus tomou, você acha que tinha álcool ou não? Não. Por que não tinha? Por que não tinha, Heraldo? Tinha vinho, tinha álcool. Tinha álcool. O mestre Sala, o cara que era especialista em vinho, ele chega e fala assim, cara, você guardou o melhor vinho para o final. Você acha que o vinho sem álcool, não fermentado, ele ia ser um suquinho de uva? Você acha que o mestre Sala ia chegar e falar assim, esse vinho é o mais top? Não. Tomou. Mas o que a Bíblia ela fala de bebida é não se embriague em vinho que há contenda. Sabe o problema do vinho? Eu não tomo vinho, mas isso está na minha mente, que eu fui ensinar desde criança, assembleiano, nem um bombom de licor eu como. Não como. Nunca provei cerveja, nunca provei, não sei o gosto. Não. Então, mas isso é porque eu fui ensinado assim e não quero provar. Só que o problema está
é uma bebidinha aqui, mais uma dose, e o cara perdeu o controle disso. E ele vai se embriagar. Tudo que tira o seu controle é problema. Eu tinha um rapaz na igreja lá, que ele era do Ministério de Louvor, ele tinha um cabelo até aqui. Cara talentosíssimo, cantava e tocava guitarra. Aí o pastor falou com ele assim, fulano, eu preciso que você corte o cabelo. Porque nós não temos o costume na igreja aqui do cara ter um cabelão assim. Porque se você tiver com esse cabelão, eu não posso deixar você nem ficar tocando. Nós não temos esse costume. Aí sabe o que ele fez? Ele preferiu abrir mão do ministério dele, saiu da igreja e não cortou o cabelo. Aí eu falo assim, o cabelo podia não ser o problema, mas tornou o problema. Porque ele abriu mão de tudo por causa do cabelo. É. Então, assim... Isso. Por isso que assim, a bebida, quando você vai falar de bebida dentro da Bíblia, nós temos esse problema. O cara fala assim, não, eu tomo um vinho socialmente. Eu não posso chegar e falar assim, a Bíblia proíbe você tomar. Não existe essa proibição. Não existe. Eu não posso falar com o cara. Se ele me perguntar, o que você acha? Eu falo assim, eu não beberia. Por quê? Você corre o risco de perder o controle. E se você ficar bêbado, perder o controle é errado. Você está embriagado. Hã? Pecado também. Pecado também. Se você escandalizar a pessoa, pecado. Porque você escandalizou. Entendeu? É o que Paulo fala a Timóteo. Timóteo, a circuncisão não precisa ser feita. A circuncisão é no coração. Mas para o pessoal te ouvir pregar, eu preciso que você circuncida. Você vai ter que fazer a circuncisão. Porque senão eles nem vão te ouvir. Perigoso ele mandar você baixar a calça para ver se é circuncidado. Entendeu? Então você vai ter que fazer. Isso, ô Timóteo, não vai mudar nada. Tá? Você não vai ser mais santo, nem mais profano por causa disso. Mas faz, porque senão eles não vão te ouvir. Entendeu? E Paulo fala disso. Em Corinto, nós vamos ver isso, quando ele fala de comida sacrificada. Então, a questão da discussão, o problema torna quando há julgamento. Você pode falar assim, você pode falar a sua visão. Você pode inclusive contar seu testemunho. Eu não faço. Por quê? Isso vai fazer com que eu me recorde da vida que eu tinha antes de Cristo me salvar daquilo. Cristo me tirou daquela vida. Então eu não posso ficar agora tentando a Deus. Vou tomar só um golinho aqui. Eu estou tentando a Deus de algo que ele me libertou. Então não faz sentido, né? O cara que bebia geralmente fuma. Geralmente o cara que fuma também usa cocaína. Nossa Deus. O cara que dá um gole na cerveja não vai lembrar só da cerveja. Pois é muita coisa. Vai uma coisa puxando a outra. Então, assim, é o porquê que precisa ser evitado. É a pontinha, porque dali para você ir a graus mais altos, é um pulo. Então, aí no capítulo 14 ele vai falar isso, né? Aí no versículo 11, eu tenho até marcado, que eu gosto muito desse versículo, Romanos 14, 11, diz assim, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Podia até ter lido isso aqui no dia da maldição hereditária, mas tá no papel. Eu esqueci de pôr para vocês, vou colocar. Hoje ainda eu vou pôr lá no grupo para vocês. Aí no capítulo 15, fala assim, ora, nós somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que ultrajaram caíram sobre mim. Então, aqui é a mesma coisa, acabou a bateria do meu tablet, mas ali é a mesma coisa do que nós estamos falando aqui, é tipo do julgamento da pessoa débil. Então, é assim, se você é forte, como se diz assim, né? Se você não se deixa cair por essas coisas, você não pode atacar o que é fraco por isso. Paulo ele vai falar justamente disso no capítulo, em Corinto. Quando ele fala assim, você que não tem problema com comida, você já... Porque lá é o seguinte, embora Paulo falava assim, come, não pergunta e come, mas tinha gente que não comia carne, nenhuma, porque ele pensava assim, eu posso ir na casa do pastor Tiesco e ele está me ofertando uma comida oferecida a ídolo e está falando comigo que é nova, mas vai saber se é oferecido.
E Paulo já tinha falado, não pergunte e come, porque Deus abençoou e acabou. Mas aí tinha pessoa que falava assim, não, eu não como nada, porque eu não sei se é ofertado, até no açougue ele não comprava. Não vou comprar, porque vai que esse cara pegou comida de lá, então ele não comia carne. Então Paulo falava assim, esse povo, não discute com ele, você sentar na casa dele, como que ele tiver na mesa. Arroz, feijão, um vinagrete e pronto. É tipo isso. Então aí Paulo vai falar dos judeus e dos gentios que eles devem se aceitar mutuamente a partir do versículo 7, tá? Então ele vai falar agora, no finalzinho aqui, a partir do versículo 15, ele vai falar o porquê que ele está escrevendo, um dos motivos pelo qual ele escreveu a carta, que ele falava assim, eu queria estar com vocês, queria repartir um dom de Deus com vocês, e eu queria que vocês me enviassem para a Espanha. Então Paulo fala assim, porque nós estamos separando uma oferta, e Paulo vai contando para eles, eu queria que vocês, tipo assim, me bancassem como missionário. Eu ia estar aí com vocês, ensinar vocês me pegavam, me enviavam e me bancavam. Isso que Paulo está falando. Aí entra no capítulo 16, que é só agora saudações. Ele começa agora a despedir de uma galera da igreja, e inclusive ele fala... Hã? Aham. Ah, é verdade. Um beijo no rosto, né? Ah, aí sim, hein? Aí ele vai começar a falar aqui, ó. Ele começa a citar todo mundo, várias pessoas, e ele fala uma peculiaridade de cada pessoa que ele vai citando, sabe? Isso é bacana. Inclusive aqui nós temos mais 2 apóstolos citados por ele, no versículo 7, Saudai, Andrônio e Júnias, meus parentes, meus companheiros na prisão, os quais destacaram-se entre os apóstolos e foram antes de mim em Cristo. Aqui são mais 2 apóstolos, né? Nós temos por nome citados na Bíblia 17 apóstolos. Aí os que defendem que não existe apóstolo hoje, eu falo com eles, mas como é que a gente vai explicar o 17 que está escrito lá? Se é só 12. Não é só 12. Falar, então, Paulo não conta, porque Paulo já é o 13º. Não, mas Paulo foi chamado. Falar, então, Matias também não conta, porque ele entrou no lugar de Judas, já deu 14. Aí você já viu, né, que é isso. Não, mas é mistério. Aí, no versículo 24, para a gente encerrar. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação dos mistérios que deste tempo eterno esteve oculto, mas se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno e todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Amém. Então, é isso aí. Aí nós terminamos aqui o capítulo. Terminamos aqui o Romanos, né? Eu queria achar aqui o versículo aqui, que ele fala o nome do camarada que está escrevendo a carta, que não é ele, né? 22? É isso. Eu, Técio, que esta carta escrevo, vos saldo no Senhor. Então, assim, Paulo contava para Técio, e Técio é o cara que redigiu a carta. Então, vamos lá. Semana que vem nós vamos entrar em Corinto. Vai ser rapidinho, Corinto. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Muito obrigado, Senhor, por mais esse privilégio. Eu peço ao Senhor, Pai, que seja conosco, nos dê um restante dia na tua presença. Eu peço ao Senhor, Pai, que tudo aquilo que estamos aprendendo, Pai, que seja algo que venhamos colocar em prática no nosso dia a dia. E que em tudo o nome do Senhor seja exaltado, Pai. Leve-nos em paz e segurança para nossos lares, assim como o Senhor nos trouxe, é o que nós lhe pedimos nesta noite. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, e as doces consolações e comunhão com o Espírito Santo seja contigo, com a tua casa, com o teu ministério. E a igreja diz amém. Amém, gente.